Olá, tudo bem? Mais uma vez aqui com vocês e o tema de hoje é carreira profissional e a relação com seu pai. Qual a influência da relação? Seu pai, sua carreira profissional, qual a ligação direta e indireta que pode ter? Muito bem, na medicina chinesa, vocês já ouviram falar da teoria do Yin Yang. A teoria do Yin Yang nada mais é do que na física você tem o átomo e você tem o polo positivo do átomo e o polo negativo. Você tem os prótons, que é a carga positiva que está lá dentro, lá no núcleo, e você tem ao longo do átomo, na eletrosfera, você tem o elétron que tem uma carga negativa. O chinês falava isso há mais de 5.000 anos atrás, só que ele chamou de outros termos. Ele falou em Yin e ele falou em Yang. São duas energias que se complementam, que não podem ser divididas, que elas estão unidas, mas com cargas diferentes, só que unidas. Tudo no universo tem isso. Então, a comparação metafórica entre Yin e Yang, você tem o Yang é ação, Yang é ação, e o Yin é o repouso, a ausência de ação. O dia é Yang, a noite é Yin. O sol é Yang, a lua é Yin. Na psicologia já é visto há muitos anos. Você pede para uma criancinha de 5 aninhos, 6, 7 anos e você dá uma folha em branco e fala para ela: desenha aí sua família, desenha sua casa, desenha o lugar onde você vive, desenha a sua vida aí. E a criança, se ela pega e desenha a casa, uma estradinha, desenha as nuvens, mas ela esqueceu, entre aspas, e não desenhou o sol, ou ela desenhou o sol muito pequeno, você sabe que tem um vazio de sol, um vazio do Yang, ou seja, um vazio de pai. Inconscientemente está reproduzido nesse desenho que tem uma ausência, de alguma maneira, da figura do pai. Certo? Isso é visto em psicologia básica. Então, a medicina chinesa fala dos dois lados da moeda. Você tem energia masculina, você tem energia feminina. Você tem o dia, você tem a noite. Você tem o céu, você tem a terra. Você tem o fogo, você tem a água, você tem o calor, você tem o frio, você tem a luz, você tem a sombra. E assim por diante, você tem as duas energias que se complementam. Você tem a testosterona, o hormônio masculino, você tem a progesterona, o estradiol, os hormônios femininos, e assim por diante. No sistema nervoso, você tem o sistema simpático, que faz você ficar ligado e acordado. E você tem o sistema parasimpático, que faz vagotonia, que vai te deixando ao repouso. Então você tem essas duas energias, na parte espiritual, na parte biológica, na parte do ser humano também. Esses dois lados da moeda. E você tem o pai e a figura da mãe. Os dois te deram a vida. O pai e a mãe é fonte de vida. Não tem um mais importante que o outro. Um é complementar do outro. Um é complementar do outro. Pai e a mãe deu a vida. E a gente vai falar muito isso, porque esse aspecto espiritual, esse aspecto biológico, esse aspecto filosófico, esse aspecto até educacional, você vê que une diversas disciplinas e conhecimentos
que falam linguagens diferentes para a mesma coisa. Então na Bíblia você tem lá honrar pai e mãe. A gente vai entender hoje o que significa honrar pai e mãe. Porque se você não honra o pai, a sua vida profissional, a sua carreira profissional, o seu sucesso profissional, ele vai ser travado ou diminuído, ele vai ser segurado. E a gente vai ver o que significa desonrar o pai, e a gente vai ver o que significa honrar esse pai. Então, entendendo que existem essas duas energias, a masculina e feminina, que você veio da união da energia masculina e feminina, que a fonte da sua vida, você só está vivo graças a um pai ou uma mãe. Ah, Gustavo, mas eu não tive pai. Não, você teve, senão tua mãe não é Maria para ter vindo do nada, de uma coisa divina, sem ter tido uma relação. Teu pai e sua mãe tiveram uma relação, por mais que ele foi embora, por mais que a sua mãe não sabe quem é o pai, tem um pai. Não interessa se saiba quem é o pai, se não sabe quem é o pai. Não interessa se esse pai foi embora, se não foi. Não interessa se nunca conheceu o pai biológico, mas teve a fonte criadora masculina, teve sim. E existe como fazer para você honrar esse pai, para você, se tiver travado, deslanchar na sua carreira profissional, e a gente vai falar muito sobre isso. Nos primatas, biologicamente falando, nos primatas, a fêmea e o animal, os mamíferos, muitas vezes são assim. A fêmea fica no ninho cuidando dos filhotes e dando a nutrição ao filhote, e o macho se ausenta do ninho e vai buscar o alimento. Então ele tem que sair, explorar o mundo, conseguir pegar o alimento e trazer esse alimento para a fêmea, para os filhotes, proteger o ninho, proteger a fêmea e os filhotes. Isso nos primatas, estudando primatas e estudando lá o início da civilização humana, que a gente veio dos animais também, na teoria da evolução. Então, você estudando a energia masculina, por isso que eles descobriram que a testosterona, olha que bonito isso, eles descobriram que a testosterona, Gustavo, a mulher tem os mesmos hormônios que o homem? Tem. Muita gente ia falar, não, é diferente. Não, não é diferente não. A mesma testosterona que um homem tem, a molécula é a mesma que tem dentro do corpo da mulher, mas a quantidade é diferente. A testosterona é a mesma, mas a quantidade é diferente. Assim como o homem tem a mesma progesterona no corpo que a mulher tem. O homem tem o mesmo estrogênio que a mulher tem, só que a quantidade é diferente. E as funções não sexuais da testosterona, do hormônio masculino, uma das grandes funções da testosterona é saber onde é norte, saber onde é sul. O hormônio testosterona funciona para aumentar a visão tridimensional e para saber localização, a sua noção de referência, aonde você está, se eu estou norte, se eu estou sul, para que lado é, a referência tridimensional, eles descobriram que é dado pela testosterona. Quanto mais testosterona você tem, maior esse recurso de saber para onde ir. Porque lá nos primatas, quando o homem saía da caverna, não tinha rua, não tinha bairro, não tinha CEP, não tinha número de casa, não tinha Waze, não tinha nada disso. Ele estava no meio da mata e ele precisava saber onde era perigoso, onde não era, onde voltar, como voltar, quando. Então ele precisava, e a adaptação cerebral e dos hormônios criou essa dinâmica de saber para onde ir. Quando você está perdido na vida, já percebeu que hoje e após a pandemia tem muita gente perdida na vida? Gustavo, eu atendo pacientes
cada vez mais, quando o paciente fala, Gustavo, tô meio perdidão. Ou a mulher fala, homem ou mulher, tô meio perdidão. Não sei o que eu quero, não sei para onde ir. Eu acho que eu tô desmotivado, eu acho que eu tô em depressão. Muitas vezes o paciente não está em depressão, não tem nada a ver com depressão. Mas simplesmente, realmente ele está perdido, ele não tem clareza para onde ele quer ir. E muitas vezes essa falta de clareza para onde ele quer ir é falta do pai, é ausência, vazio da figura paterna, ou pior, desonra a figura paterna ao pai. Quando você não acolhe o pai para você e aceita o pai do jeito que ele é, que é muito difícil, tanto pai quanto mãe, família é complicado, né? A gente veio, Deus colocou você naquela família e não foi por nada. É aquela história, se você tem alguma religião, se você acredita numa divindade, você deve entender que Deus não erra. E se você foi colocado naquela família, com aquele pai, com aquela mãe, não foi à toa. Foi porque você precisava e precisa passar por isso, com a figura do seu pai, com a figura da sua mãe, que é um aprendizado evolucional. Você precisa evoluir. E para evoluir, não pode estar tudo certinho, senão você não aprende muita coisa. Você já reparou que quando tudo dá certo, você não aprende muita coisa? É quando algo dá errado, é aí que você aprende. O problema, ele traz sempre consigo a semente da solução. Olha que bonita essa frase. O problema traz consigo a semente da solução. Você resolve o problema e por trás dele tem uma solução em potencial. Tem um aprendizado, uma evolução em potencial. Você tira um menino do interior, coloca ele para viver numa capital, de duas uma. Ou nos primeiros 6 meses ele descompensa e vira um paciente psiquiátrico pelo excesso de estresse, ou ele evolui e ele não quer mais voltar lá para a cidadezinha do interior. Provavelmente é o que aconteceu com muita gente que está me ouvindo aí. Saiu de uma cidade pequena, foi para uma maior, não quis voltar. E você sabe que uma vez uma uva madura, ela nunca volta a ser verde. Então você não volta ao que era. Você não evolui. Você pode ficar travado na vida, mas evoluir não. Você fica travado. E a figura do pai tem muito a ver com essa evolução a nível de carreira, a nível de profissão. Então, como eu estava falando, biologicamente falando, a testosterona, ela dá dimensão para direção de vida, para onde eu vou. O homem que chega na andropausa, acima dos 50 anos de idade, o homem também tem a menopausa masculina, chamada de andropausa, só que não tem um marcador biológico como a mulher tem, que é a parada do fluxo menstrual. O homem não tem. Então, mas existe a diminuição da testosterona. Só que quando ocorre a diminuição da testosterona no homem dos 50 anos em diante, ocorre um efeito de balança de aumento de hormônio feminino. E aí é aquele cara que começa a raspar o carro na garagem, o retrovisor na garagem, ele perde a visão tridimensional. É aquele cara que quando chega o jornal, 8 horas da noite, ele já está dormindo no sofá. É aquele homem que já chutou o pau da barraca, não quer mais planejar, começa a entrar numa certa depressão, você entendeu? Não quer mais nada. O tesão pela vida é dada pela testosterona. Olha que interessante. O tesão pela vida, você planejar o que você vai fazer mês que vem, o que você vai fazer ano que vem, o que você vai fazer até o final do ano, esse tesão pela vida é muito dada e regida pelo controle do hormônio testosterona. A testosterona faz você agir e ir para frente. A força de vontade está muito ligada à testosterona. Então, você ir para a vida, o pai te leva e empurra para a vida. A figura metafórica do pai, quando você honra o pai,
E o que é honrar o pai, Gustavo? Agora abre os ouvidos para ouvir. Honrar o pai significa aceitar ele do jeito que ele foi, do jeito que ele é. Com as qualidades, com os defeitos, com os comportamentos dele. Não interessa se você concorda ou não. Você tem que aceitar. No momento que você aceita, você começa a respeitar o pai. Ou qualquer pessoa. Pode ser a mãe, pode ser o outro, qualquer um. No momento que você aceita aquilo do jeito que é, respeita aquilo do jeito que é e agradece aquilo do jeito que é, você passa a honrar aquilo. E aqui o nosso papo é a figura do pai. Olha que interessante. Aceitar, respeitar, agradecer. E agradecer, a verdadeira gratidão, não é agradecer só as coisas boas que aconteceram. Eu agradeço meu pai pelo alimento que ele me deu. Isso aí nem é gratidão. Se você não for grato a isso, eu sempre falo para os meus alunos, meus pacientes, se você não agradecer seu pai a isso, você vai agradecer ele o quê? Isso é o mínimo, é o básico. Agradecer as coisas boas é a coisa mais fácil e ridícula. É coisa de criança de 6, 10 aninhos de idade que aprendeu lá nos 6, 10 aninhos de idade, no primeiro aniversário que ela lembra, aos 5, 6 anos de idade, quando ela ganhou de aniversário do avô, da avó, do tio, da tia, do pai, da mãe, um presente, o pai e a mãe falou, agradece seu avô aí, agradece, olha o que você ganhou. Então a gente aprendeu com o pai e mãe que gratidão é agradecer um presente. Mas não é só isso, isso é o mínimo, isso é o básico. Porque nós nascemos ingratos, sabia? Gratidão e amor é aprendido. Não vem junto com a gente. Gratidão é aprendido. A gente nasce ingrato. Como que a gente nasce ingrato, Gustavo? Você nasce chorando, reclamando que está frio, que está com fome, que está com medo, que está se sentindo desprotegido. Que são as emoções básicas de um bebê. Então você nasce reclamando. Você nasce chorando. Você nasce exigindo. Isso não tem nada a ver com honra e gratidão. Você vai aprender honra e gratidão aos poucos. Gratidão é escolha. É você acordar todo dia e pronunciar em voz alta. Imaginar o seu pai na sua frente e falar, pai, eu aceito o Senhor do jeito que você é. Você é maior que eu porque você veio antes que eu. Você me deu a vida, foi o suficiente. O resto é por minha conta. Todo o resto que eu achei que falta, porque é isso que as reclamações de todo mundo, meu pai não me deu isso, minha mãe não me deu aquilo, meu pai faltou isso, faltou aquilo, minha mãe faltou isso, faltou aquilo. Exigir é coisa de criança. Então, por isso que em terapia, em psicoterapia, os terapeutas falam, você é uma criança emocional. Porque é uma atitude infantil. Quando a gente exige algo do pai e da mãe, no momento que você já é adulto, saiu de casa, e o cérebro biologicamente está preparado para sair aos 12 anos de idade, não estou falando de experiência de vida. Estou falando biologicamente, você tem 12 anos de chance de botar uma marca numa criança. Depois dos 12, o filho é do mundo. Você vai ser amigo ou inimigo dele, só isso, mais nada. Mas no momento que você saiu do ninho, que você está vivendo sua vida adulta, você não tem que exigir mais nada de pai e mãe. Essa exigência é coisa infantil, é coisa lá quando você tinha 5 aninhos de idade, eu quero isso, é coisa de criança birrenta. Eu vou falar o que todo mundo fala, aceita que dói menos, entendeu? Aceita que dói menos. Isso aí não é o Gustavo falando, nem nada. Eu tive que passar por isso. Não só eu, minhas irmãs, todo mundo que eu conheço. Todo mundo que eu conheço. Então, você tem que aceitar que dói menos. Aceite o seu pai do jeito que ele é.
Não interessa se ele bateu na sua mãe, não interessa se você não o conheceu, não interessa se ele brigou com você, não interessa. Enquanto você reclamar do pai, enquanto você for ingrato ao pai, porque quando você reclama, você está demonstrando ingratidão. Quando você julga, você está mostrando ingratidão. Quando você se vitimiza, você está mostrando ingratidão. Quando você se sente injustiçado, injustiçada, você está demonstrando ingratidão. E ingratidão vai contra a honra ao pai. Mas Gustavo, eu posso fazer esses exercícios de agradecer meu pai todo dia de manhã ou à noite quando eu vou dormir? Eu posso imaginar ele na minha frente e agradecer ele, mesmo que eu não sinta que eu sou grato? Pode e deve, porque é esse o exercício. Eu não falei que gratidão é aprendizado? Gratidão e amor é aprendizado. Você acha que como é que você constrói um relacionamento amoroso? Você acha que é só pela paixão, pelo sexo lá do início? Isso não tem nada a ver com relacionamento amoroso. Nada. Isso é relacionamento sexual. Pode ser uma noite. Relacionamento amoroso é construído. Amor é construído. Assim como você construiu amizades bonitas a vida inteira, onde você brigou com seu amigo, com a sua amiga, e voltar até hoje você tem uma amizade de 10, 15, 20, 30 anos. Relacionamento é construído, amor é construído, amor é aprendido, gratidão é aprendida. Então, o exercício que eu falo para você fazer é exatamente isso. À noite, antes de dormir, você quer se dar bem na vida, sucesso profissional? Você quer ter sucesso profissional? Você quer deslanchar? Você acha que você está travado na vida profissional, na sua carreira? Já tem anos que você está estagnado, ganhando a mesma coisa, no mesmo cargo, ou está piorando? Então você tem que olhar para trás. A fonte que te criou. E a fonte da ação, porque a energia do pai é a energia de ação, de movimento da vida. Se você está estagnado, está faltando energia masculina. A testosterona é a energia da ação. O pai é a energia da ação, do movimento, do ir para a vida. Trabalho, sobrevivência, financeiro, proteção. Ah, Gustavo, me sinto sem apoio, sem proteção. Muitas vezes está faltando a figura do pai, que era a proteção. Você está estagnado? Exercício à noite. Então você pega à noite antes de dormir, de manhã quando se acorda, e você faz uns 30 dias seguidos isso. Imagina o seu pai na sua frente, maior que você, e você agradece a ele. Mas agradecer o que, Gustavo? As coisas boas, mas principalmente as coisas não tão boas que você vivenciou com o seu pai. E eu vou contar um relato real que eu vivi. Então, quando eu tinha 12, 13, 14 anos de idade, quando chegava as férias de dezembro, janeiro, fevereiro do colégio, meu pai me colocava para trabalhar no sítio dele para limpar chiqueiro de porco. Por anos eu me senti doído por causa disso. Senti raiva, julguei, falei mal, reclamei, etc, etc, etc. Mal sabia eu que aquilo era um jeito do universo me ensinar a dar valor para o trabalho, a dar valor para o dinheiro. E eu posso falar que em 21 anos de profissão, eu nunca tive uma grande dívida. Até hoje nunca tive uma grande dívida. Eu sempre consegui controlar a parte financeira e eu sempre venho tendo sucesso profissional. Por mais que eu diminuí meu rendimento e a profissão deu uns abalos em alguns momentos, que isso vai ter, é normal, a minha vida nunca teve para baixo, indo para baixo, com dívidas grandes e insucesso profissional. Ele está numa escala evolutiva. Você entendeu? Agora, se eu ficasse no julgamento, eu tive que me tratar. Eu tive que fazer terapia. Eu tive que aprender isso. Porque a minha vida profissional estava estagnada. Por alguns anos, logo quando eu me formei, uns 5, 6 anos depois que eu me formei,
a minha vida profissional estava estagnada. Por quê? Porque eu desonrava a figura do pai, eu desonrava a própria profissão, que isso é um outro aspecto, que a gente pode falar um outro momento. Mas a base está lá, que é essa figura paterna, certo? Ah, meu pai é ausente, mas eu nunca fiquei perdendo muito tempo falando mal do pai e tal. Você não está numa grande desonra ao pai, você entendeu? Você começa a desonrar o pai quando você julga o pai, quando você condena o pai, quando você reclama o pai. Quando você é neutro e não fala nada disso, você tem um sucesso, óbvio que tem. Agora, você quer deslanchar mesmo e você está neutro e não fala mal do pai, comece a agradecer, honrar e falar bem do pai. Aí você está em todo o seu potencial, porque você está agradecendo a fonte criadora. Vou dar um exemplo. Você imagina um empresário ocupadíssimo e ele tem um filhinho de 6 anos de idade. E todo dia, 10 horas da noite, 10 e meia da noite, o pai chega em casa, o menino ainda está acordado. Não deveria mais estar. E aí ele fica apurrinhando, o pai está cheio de trabalho, ainda tem que fazer algumas coisas, alguns relatórios e tal, para entregar para o dia seguinte. E o menino fica enchendo o saco do pai. Pai, brinca comigo, pai não sei o quê. Pai, você trouxe alguma coisa para mim? E aí chega um momento que o pai fala, vou começar a trazer um presente, alguma coisa para entreter meu filho. Aí no primeiro dia ele traz uma coisa, no segundo ele traz outro brinquedo, e ele passa. E o menino não agradece. E o pai não ensina ele a agradecer. E o menino não agradece. E o menino não agradece. Ele só ganha. Ele só ganha. O que ele ganha é isso do pai. Chega um momento que o pai fala assim, esse menino não agradece, ele é ingrato, ele só quer as coisas de mim, não vou mais dar nada. Aí o pai se irrita, não dá mais nada. E agora o menino se irrita porque ele se acostumou a ganhar as coisas do pai. E agora tá os dois. Um irritado porque o menino não agradece, o outro irritado porque o pai não dá as coisas para ele. Olha só. E aí esse filho não agradece a fonte que está dando para ele as coisas. Se você não agradece a fonte que te deu a vida, que é a coisa mais maravilhosa e perfeita que tem, seu pai te deu a vida, sua mãe te deu a vida, os dois são a fonte criadora da sua vida. Se você não agradece a fonte que te criou, só pela sua vida você está vivo, que você veio deles, você está desonrando eles. Então a primeira coisa que você deve agradecer é a sua vida, entendeu? O resto foi bônus. O resto, alimento, carinho, amor, dinheiro, isso é perfumaria, é bônus. Se você ganhou, ótimo. Se você ganhou, Deus só vai te dar o que você merecia para você aprender naquele momento. Nem mais, nem menos. Quer você concorde ou não, o mundo é assim. Aceita que dói menos. E na verdade não é só isso. É a posição que a gente está hoje. Eu, Gustavo, os problemas que eu tenho hoje, a posição profissional que eu tenho hoje, o relacionamento amoroso que eu tenho hoje, os amigos que eu tenho hoje, as doenças ou não que eu tenho hoje, é merecido 100%. Nada disso não foi merecido. Tudo foi merecido. Se eu estou com um problema na perna, foi merecido. O universo está me mandando algum sinal para entender por que eu estou com esse problema na perna e resolvê-lo. Tudo. Então o exercício que eu te dou, e aí nós já estamos estourando nossos 30 minutos, é exatamente fazer isso. É você fazer de manhã, quando acorda, e à noite, um exercício de agradecer verdadeiramente a esse pai pela sua vida, que foi o fundamental, e pelos problemas que você teve com ele.